Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Julie Moraes e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão do sentir. A gente às vezes sente culpa com relação àquilo que a gente está sentindo. Então, por exemplo, alguém provocou uma reação de raiva, de estresse na gente e a gente reage, ou então a gente internaliza aquilo, né? A gente segura. E a gente foi ensinado, condicionado pela sociedade que a gente tem que se comportar, né? Que a gente tem que ser pessoas civilizadas, comportadas, não pode exceder o limite. Enfim, se você exceder o limite, você pode ir preso, tem consequências, né? As nossas emoções, as reações que a gente tem com relação a elas. Então, muitas vezes a gente segura, a gente guarda pra gente mesmo, a gente engole muito sapo, né? A gente não expressa aquilo que a gente tá sentindo de forma saudável. Porque a gente foi condicionada a achar que isso é errado, que a emoção negativa é errada, né? De ser sentida. Só que isso é uma condição humana, a gente tá aqui para vivenciar a dualidade, então é natural a gente se sentir irritada, estressada com uma coisa que mexeu com algo que está dentro da gente, né? Com uma ferida da infância, uma ferida de outras vidas, que a gente traz a nível de alma, né? Inconscientemente. Então, qual seria a forma mais saudável de lidar com as nossas emoções sem negá-las e sem reprimi-las? E também sem ter reações explosivas, né? Reativas. Eu acredito que o primeiro passo é você ter consciência de que tudo que acontece com você, você em algum nível atraiu aquela situação. Também ter consciência de que o outro faz com você ou fala pra você não diz respeito a você, diz respeito a ele, a como ele age na vida, a como ele responde à vida, né? Então, primeiro não levar para o lado pessoal. Eu sei que é muito difícil isso. Esse é um treino, né? E muitas vezes a gente acaba repetindo a lição, vamos assim dizer, mais uma vez, porque o nosso ego, ele quer ser sempre elogiado, ele quer ser sempre respeitado, ele não aceita ser desacatado, vamos assim dizer, né? Ele quer controlar tudo. Então, quando as coisas saem do controle, a gente fica desesperado. Eu falo ele, o ego, mas é a gente, é a nossa personalidade, né? Não é uma parte fora de nós, é algo que está na gente. Só que é a grande ilusão da matéria, né? Nós somos consciências. Então, eu acho que o primeiro passo é voltar para si mesmo, né? Respirar, sair daquela situação, daquele ambiente ou daquela, enfim, do que quer que esteja te incomodando, né? Se retirar da cena e fazer o trabalho interno, né? Refletir o que eu estou sentindo, nomear a emoção, isso é muito importante. Estou sentindo raiva. E aí faz a pergunta, por que eu estou sentindo isso? E aí você vai ter mais consciência, mais clareza do padrão que está se repetindo ali, né, naquele momento. E mesmo que você não tenha, você já fez a pergunta. Então, em algum momento que você estiver mais relaxada, fazendo outra coisa, se divertindo, o insight vai vir. Nossa, eu reagi daquele jeito por conta disso, daquilo que meu pai ou minha mãe fez na minha infância, ou que eu passei. Enfim, a resposta acaba vindo. Não necessariamente a gente precisa de uma resposta, né? Do porquê a gente está sentindo aquilo. Apenas reconhecer o que está sentindo e liberar através da respiração, através de técnicas de liberação emocional, como a EFT, né? Emotional Freedom Techniques, que eu ensino ali no meu Instagram, né? Eu tinha um grupo de EFT, mas eu acabei fechando o grupo no ano passado, em 2025, porque eu senti que era o momento, né? Então, dei abertura a novos projetos, enfim. Mas a EFT, ela é uma técnica incrível de liberação imediata, né, de emoções. E outra forma é você entrar em contato com o seu corpo, né? Você sair para caminhar na natureza, se você tiver oportunidade no momento, você se conectar com a energia de um cristal, por exemplo, tomar um banho, né? Tudo que você pode fazer para, vamos assim dizer, aterrar, né? Voltar para o seu corpo, para a consciência do aqui e agora. O mais importante nesse momento é a respiração,
que a respiração ela acalma o sistema nervoso e ela faz a gente voltar para o aqui e agora com mais consciência, né, com mais presença. E quando alguém diz algo para você ou faz algo contra você, né, que você se sente vítima, eu acho que também o primeiro passo é você ter essa consciência de que você não é vítima, que de alguma forma você criou aquilo, que você atraiu aquilo para aprender alguma coisa ou para ensinar alguma coisa para essa pessoa, né? Porque às vezes a gente faz acordos de alma com as pessoas que nos ferem nessa realidade, né? Antes de encarnar, a gente combinou tudo isso para o nosso aprendizado. E isso é muito difícil da gente aceitar num primeiro momento. Mas quando a gente começa a ver por esse lado, as coisas ficam mais leves, vamos assim dizer, né? E como a gente reage a isso diz muito sobre quem a gente é também, sobre os nossos valores, sobre o nosso caráter, né? Então, você vai reagir aquilo com vingança, com necessidade de prejudicar o outro de volta, ou você vai deixar ir e voltar para sua vida, né? E falar assim, não, isso pertence ao outro, não tem nada a ver comigo, isso diz respeito a ele. Eu não vou agir igual, não vou me igualar a essa pessoa só para fazer justiça, né? Porque a justiça é uma questão divina e, às vezes, e muitas vezes humana também, né? Dependendo da situação. Mas eu acredito muito que a gente deve confiar na justiça divina, né? Do dar e receber, do ação e reação, né? O efeito bumerangue, aquilo que você faz volta para você. E o que o outro faz volta para ele. Então, cada um com a sua consciência. Eu acredito muito nisso. E apesar de ser difícil, às vezes, quando alguém tenta, né, me tirar do sério, me incomodar, enfim, mas tá cada vez mais leve lidar com isso. E por isso que eu tô compartilhando isso com vocês, porque eu acho que tudo é uma questão de expandir a consciência e ver por um outro, com outros olhos a situação, né? E aceitar como uma iniciação espiritual. Porque tudo que nos prejudica, na verdade, está nos fortalecendo. E uma forma da gente colocar isso no nosso inconsciente é declarando conscientemente, né, verbalmente, mentalmente, que, por exemplo, o que eu faço, eu criei um mantra, né, um dos mantras que eu falo, que tudo que o outro faz para mim, na minha direção, colabora com o meu crescimento, colabora com a minha prosperidade, com o meu sucesso. Então, independente do que aconteça, do que as pessoas falam ou pensam de mim, tá colaborando para o meu bem, não tá me prejudicando. Porque se a gente acredita que o pensamento do outro em direção a gente nos prejudica, isso vai acontecer, né? A gente está criando a nossa realidade o tempo todo. Outra coisa que eu aprendi, né, com a Kelly Moraes, ela fala assim: quanto mais as pessoas me julgam, mais dinheiro eu tenho. Quanto mais eu sou julgada, mais eu sou criticada, mais sucesso eu tenho. Então eu criei esse mantra também, né? Mais próspero eu sou, mais abundante eu sou, mais rica eu fico. Enfim, você pode brincar com as palavras, né? E adaptar aí ao que você quer que realmente seja uma realidade para você. Então, eu acho que, como eu disse no vídeo anterior, né? Tudo é uma grande aventura. Se a gente vê a vida como uma aventura, a gente acaba se divertindo no processo. Não levar a vida a sério demais, né? A gente ter senso de humor também, né? Com as coisas que acontecem. E as emoções, elas fazem parte da nossa natureza humana, né? Inclusive, acredito que só os humanos tenham essas emoções tão acentuadas. Por isso que a Terra é um planeta escola, né? Um planeta de graduação mesmo. A gente gradua a nossa alma aqui, porque as experiências são muito intensas. Porque pensa, nós somos espíritos, né? Nós somos essências de luz. E é uma coisa muito sutil perto do que a gente vivencia aqui. Então, a gente tem que procurar essa leveza, se conectar com essa leveza do espírito, da nossa alma, da nossa essência, né? E tornar essa experiência humana mais leve, mais divertida, mais prazerosa, né? Então, se conectar com a nossa criança interior também. E cuidar da nossa criança interior, né? Porque ela tem muitas feridas, muitos traumas. Então, a gente trabalhar com essas questões emocionais mais profundas. E as oportunidades, elas chegam através das experiências, né, externas. Então, também começar a agradecer por tudo que a gente experiencia é importante.
porque a gente tá tendo oportunidades de curar, de ver algo que a gente não estava vendo, né? Que tá de alguma forma nos prejudicando. Como diz a Elaine Ourives, não é o outro que te irrita, é você que se irrita com o outro, né? Então tá sempre dentro da gente. Então a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos para curar, para limpar, para transformar e para a gente se libertar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilha. Se você quiser conhecer o meu trabalho, meu Instagram é Julie Moraes F. Eu faço leituras de tarô intuitivas, faço terapias individuais e em grupo. E tem diversos vídeos lá ensinando, dando outras dicas, né, importantes para essa caminhada. Gratidão por assistir o vídeo até o final e nos vemos no próximo.